E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa terceira aula de física aqui do curso Antonieta de Barros e hoje a gente vai tratar de operações com vetores. Bem, para a gente começar a tratar de operações com vetores, a gente precisa entender o que é um vetor resultante, certo? Vamos imaginar o seguinte, nós temos um corpo representado aqui por esse bloco A, certo? E a gente tem duas forças, sendo essas FA e FB, que aqui estão representadas por vetores, certo? Tem duas forças atuando sobre este bloco. Enfim, se a gente puder representar essas duas forças com apenas uma força que causa o mesmo efeito, isso é mais interessante para a gente analisar o que vai acontecer com esse bloquinho. Então a gente vai ver métodos de operações com vetores que são basicamente usados para determinar um vetor resultante em uma operação de vários outros vetores. O primeiro método que a gente vai estudar é o método do polígono. O método do polígono ele é muito usado quando a gente tem vários vetores atuando sobre o mesmo corpo. A gente utiliza o método do polígono da seguinte forma. Nós temos aqui nesse exemplo 4 vetores A, B, C, D atuando sobre um bloco, sobre um bloquinho. Esses 4 vetores pode ser representado por um único vetor que causa o mesmo efeito sobre esse bloquinho. Como a gente encontra esse vetor? A gente realiza uma soma de todos esses 4 vetores e o vetor resultante dessa soma vetorial será o vetor que representa todos esses 4 bloquinhos, certo? Como a gente faz para encontrar esse vetor? A gente pega todos aqueles 4 vetores e desenha aqueles vetores um seguido do outro, certo? Aqui nós temos uma malha quadriculada, vamos considerar que essa malha quadriculada, cada quadradinho desse tem uma unidade U, certo? Tem uma unidade U, certo? E aí nós pegamos, na ordem, a ordem não importa, certo? Nós pegamos, eu peguei nesse caso o vetor A, que tem 3 unidades, certo? 3 quadradinhos, 3 unidades, desenho ele aqui. Pego o vetor D, certo? Desenho ele aqui. O vetor B, desenho ele aqui. E o vetor C, desenho ele aqui, certo? Por fim, eu pego esse ponto inicial e esse ponto final e ligo esses dois pontos e assim eu vou encontrar o vetor resultante. Eu vou encontrar o vetor resultante da soma desses 4 vetores. Então, no caso, voltando no caso do bloquinho, nós teríamos então, neste caso, um vetor resultante que é representado por esse vetor S, no qual esse vetor S sozinho realiza sobre esse bloquinho a mesma ação que precisaria desses outros 4 vetores para realizar. Então, no lugar de nós representarmos com esses 4 vetores, é mais interessante a gente representar da forma de um vetor só, sendo esse vetor o vetor soma resultante desses outros 4 vetores. Vamos para o próximo método. O método do paralelogramo consiste em, basicamente, nós estendermos paralelamente a esses vetores, por exemplo, estender o vetor B daqui para cá, certo? E representa ele com a linha tracejada e faz a mesma coisa com o vetor A. E assim a gente vai chegar nessa figura. Então a gente estendeu o vetor B, nós deslocamos uma linha tracejada paralela ao vetor B, certo? Partindo da ponta do vetor A e também desenhamos uma linha tracejada partindo da ponta do vetor B, tal que essa linha tracejada é paralela ao vetor A, certo? E aí nós vamos ver que essas duas linhas se encontram. E aonde essas duas linhas se encontram é o ponto final do nosso vetor resultante. Então o nosso vetor resultante vai sair da origem desses nossos dois vetores e vai até o ponto onde as suas extensões
do vetor A e B se encontram, certo? E assim a gente traça na diagonal o nosso vetor resultante, que aqui está representado pelo vetor S, certo? Bem, pessoal, vamos para a nossa última parte da aula de hoje, onde a gente vai aprender a calcular o valor de um vetor resultante utilizando a lei dos cossenos, certo? Então vamos lá. A lei dos cossenos nos diz o seguinte: se nós temos um triângulo de lado ABC, que nós conhecemos o valor do lado A, o valor do lado B e o ângulo alfa entre o lado A e o lado B, utilizando essa fórmula, que é conhecida como lei dos cossenos, a gente consegue encontrar o valor do lado C, certo? Nós temos aqui desenhado o vetor A e o vetor B, certo? Que partem de uma mesma origem, certo? E possuem um ângulo θ entre eles, certo? E aí, utilizando a lei dos cossenos, a gente consegue determinar qual o valor do vetor resultante entre esses dois vetores. Utilizando o método do paralelogramo, a gente já consegue desenhar esse vetor resultante. E a gente consegue ver que esse vetor resultante será representado por esse vetor desenhado em amarelo e representado pela letra S, certo? E o que acontece? A partir disso, a gente consegue, utilizando a lei dos cossenos, calcular o valor do vetor resultante. Como a gente faz isso? Vamos pensar o seguinte, vamos prolongar esse traçado aqui de cima, certo? Vamos prolongar esse traçado e transformar ele em uma reta horizontal, certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que nesse caso nós vamos prolongar o vetor A, certo? Vamos prolongar o vetor A e transformar ele em uma reta, certo? A gente consegue também prolongar tanto o vetor B quanto esse traçado aqui que representa o vetor B desse lado. Então a gente pode prolongar ele aqui e transformar ele em uma outra reta. Bem, prolongando todos esses quatro lados, a gente consegue ver que a gente pode redesenhar o vetor B desse lado de cá em cima dessa reta aqui, certo? Pois essa reta possui o mesmo comprimento do vetor B. E qualquer vetor que possui o mesmo módulo, direção e sentido e é paralelo a um outro vetor de mesmo módulo, direção e sentido, são vetores iguais. Então a gente tem aqui desenhado o vetor B, certo? A gente sabe por um teorema da matemática que quando tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente consegue obter algumas relações entre alguns ângulos, certo? Então, por exemplo, nós temos a relação dos alternos internos, certo? Que diz basicamente que, por exemplo, nós temos aqui esse ângulo θ, certo? E o alterno interno dele, ou seja, alterno do outro lado da reta, dessa reta, e interno às duas retas paralelas, certo? Eles possuem o mesmo valor. E os opostos pelo vértice, que nesse caso é esse pontinho, também possuem o mesmo valor que o ângulo θ, certo? Tudo bem. E esse prolongamento aqui, esse prolongamento aqui acaba de completar o ângulo de 180, certo? Então esse prolongamento aqui é 180 menos θ. Bem, a gente consegue ver aqui que o ângulo entre B e A é o ângulo θ. Se a gente olhar desse lado aqui, esse ângulo aqui também é o ângulo θ. Por quê? Porque nós temos aqui o vetor A na horizontal e o vetor B na diagonal com o ângulo θ, da horizontal, certo? E aqui a gente consegue ver o vetor B, que ele também tem esse ângulo θ da horizontal. Então a gente sabe que esse ângulo aqui, como a gente disse ali, é 180 menos θ. E a gente pode chamar esse ângulo de alfa para utilizar a lei dos cossenos. A gente tem outra relação na matemática que diz o seguinte, que diz que o cosseno
de 180 menos alfa é igual a menos o cosseno de alfa. Então, por exemplo, a gente viu que alfa aqui, alfa aqui é 180 menos θ. Então, o cosseno de alfa é menos o cosseno de θ, certo? Certo? Então, a gente pode substituir aqui nessa fórmula menos o cosseno de θ, substituir no lugar do cosseno de alfa, a gente pode substituir como menos o cosseno de θ. E a partir daí, a gente vai obter que o vetor resultante é S, certo? Ao quadrado, o módulo do vetor resultante S ao quadrado é igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. E aqui, como é menos, vai trocar o sinal com esse menos aqui e vai passar a ser mais. Então, mais 2 vezes A vezes B, ou seja, 2 vezes o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, certo? Vezes o cosseno de θ, certo? Então, a gente pode utilizar essa fórmula aqui para calcular o vetor resultante entre dois outros vetores quando a gente conhece o módulo desses outros dois vetores e o ângulo entre esses dois vetores, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Comentem, deixem as dúvidas de vocês nos comentários, dê like no vídeo, se inscrevam no canal. Isso tudo é importante para o YouTube indicar o nosso conteúdo para mais pessoas que precisam. E é isso aí, espero vocês na próxima aula.